Bem-vindos à videoaula Comparação entre tecidos e malhas. Nas próximas duas aulas, vamos iniciar uma comparação sistemática entre substratos têxteis planares. Assim, vamos abordar tecidos e malhas, deixando os não tecidos para uma outra unidade que não faz parte deste conteúdo programático. Assim, vamos iniciar a comparação entre tecidos e malhas. Como sabem, a malharia iniciou-se com a produção de artigos de lã e rapidamente se expandiu para o subsetor alveoleiro. Mais tarde, o mercado das fibras não naturais, isto é, as fibras artificiais e sintéticas, foram também utilizadas para a construção de artigos de malhas. A malharia é um processo significativamente mais rápido e económico de converter o fio em artigos de vestuário. À luz da tecnologia atual, a fabricação direta de peças de vestuário só é possível apenas na indústria de malharia. Para além dos aspectos económicos e produtivos, também a elasticidade natural destes artigos contribuem para o maior conforto e adequação ao uso. A sua facilidade de adaptação às formas antropométricas tornam-no um artigo de eleição para os seus utilizadores. Adicionalmente, o tear de malhas também possui vantagens sobre a máquina de tecer em termos da gama de padronagem possível de produzir, da sua velocidade e da capacidade produtiva. Como vocês sabem, o estilo de vida moderno está a tornar-se cada vez mais informal, pelo que as malhas têm vindo a ganhar terreno face à concorrência, dado que os artigos de malha são por excelência de uso casual. Assim se criaram e se definiram dois grandes setores como o casual wear e o leisure wear, a par também de um grande ramo da indústria das malhas que é o sportswear. O vestuário desportivo, as t-shirts, tops, saias, suetas estão rapidamente a conquistar a cota de mercado face aos artigos produzidos com tecidos clássicos convencionais. De uma forma mais sistemática, vamos então fazer a comparação entre artigos fabricados com base nestas duas tecnologias: tecelagem versus malharia. Assim, primeiro ponto, os tecidos são produzidos pelo entrelaçamento dos fios da teia e da trama, tipicamente em ângulos de 90 graus, o que requer pelo menos dois sistemas de fios para a sua produção, a teia e a trama. Na malharia, poderá ser só necessário um sistema de fios, exceto para o caso de malhas de teia. No ponto 2, podemos referir que a elasticidade e compressibilidade de artigos de tecidos é muito menor, à exceção de artigos que utilizam fios especiais, com elastómeros, mas ainda assim possuem uma maior elasticidade. Os artigos de malha conseguem, pois, uma maior adaptação às formas antropométricas. No ponto 3, as menores tensões inerentes e a boa estabilidade dimensional dos tecidos resultam num encolhimento mínimo e numa menor perda de tamanho. No seu processo produtivo, a formação de laçadas origina tensões internas que promovem um maior encolhimento das malhas. No ponto 4, salienta-se que os tecidos apresentam maior durabilidade comparativamente às malhas, dado que esta depende da resistência do fio, da torção do fio, da estrutura do fio e do debuxo ou ligamento utilizado, enquanto que, comparativamente, a das malhas é baseada na resistência do fio, no tamanho da laçada, na densidade das laçadas e no tipo de ponto utilizado, isto é, na estrutura da malha propriamente dita. A nível da absorção de água, nos artigos de malhas é bastante superior à dos artigos de tecidos, derivada à sua estrutura aberta, voluminosa e mais porosa. No ponto 6, uma construção mais compacta dos tecidos e a disseção dos fios em ângulos retos fornecem uma boa estabilidade dimensional e asseguram uma boa opacidade. Dado que a estrutura das laçadas também é devida à incapacidade de retomar a sua forma original logo após serem submetidas à tensão deformadora, as malhas apresentam problemas de esgarçamento
após serem utilizadas durante um longo período de tempo. No ponto 7, como as estruturas tecidas têm uma maior tendência para a formação de vinco, as propriedades de retenção dimensional são muito superiores nos tecidos. As malhas são mais resistentes à formação de vinco, pelo que os seus artigos ou os artigos de vestuário podem ser utilizados sem uma necessidade imperiosa de se passar a ferro. Finalmente, embora a permeabilidade ao ar, a condutividade térmica e as propriedades de isolamento térmico sejam uma função direta da estrutura das fibras, da espessura do artigo, da construção do artigo, bem como do seu processo de acabamento, a estrutura aberta e voluminosa das malhas assegura-lhe uma maior vantagem nas propriedades de conforto termofisiológico. Para concluir, apresentamos seguidamente uma tabela com a súmula das características principais de ambos os processos. Assim, na tecelagem, o tecido é feito pelo entrelaçamento dos fios, enquanto que na malharia é feita pelo entrelaçamento das laçadas. Na tecelagem são utilizados dois conjuntos de fios, a teia e a trama, para a fabricação deste, enquanto que na malharia basta apenas um fio ou então um conjunto de fios que são utilizados para a produção de malha de trama ou teia, respectivamente. A tecelagem requer um maior número de processos preparatórios, particularmente as operações de bobinagem, preparação de montagem em tiara e, particularmente, a ordiçagem, enquanto que, a nível de malharia, a tricotagem requer um menor número de processos preparatórios, bastando apenas uma bobinadeira para colocar os cones de fios com a quantidade, isto é, com o peso adequado às operações produtivas. A nível de selagem, as máquinas são maioritariamente retilíneas, enquanto que, na malharia, podem ser de tipo retilíneo e circular. Como sabem, o tecido é comparativamente mais rígido do que a malha e é também menos elástico do que a malha. O tecido não se dobra facilmente, o que resulta em menor conforto e ou, por consequência, uma maior adaptação às formas antropométricas, enquanto que a malha dobra-se facilmente, o que melhora o conforto e a adaptação às formas antropométricas. Também o poder de absorção de umidade nos tecidos é menor devido à sua estrutura mais compacta, enquanto que nas malhas este é superior devido à sua estrutura mais aberta e voluminosa. Os tecidos são também mais estáveis dimensionalmente devido à sua construção mais compacta e ao ângulo de interseção dos fios, em ângulo reto, enquanto que, nas malhas, devido à estrutura da laçada e à incapacidade do fio retomar a sua posição original, a estabilidade dimensional é baixa. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima aula.